16 de fevereiro de 1923, Vale dos Reis. O mundo inteiro prendeu a respiração quando os arqueólogos abriram a tumba do faraó Tutancâmon. Esta descoberta revolucionou a ciência histórica e lançou uma verdadeira era de ouro da egiptologia. Dezenas de expedições se dirigiram ao Egito. Entre elas estava a equipe de Hamilton M. Wright, que liderou um projeto em grande escala para limpar o Planalto de Gizé. 10 anos de trabalho meticuloso. E em 1935, eles encontraram algo que a ciência oficial teria preferido nunca saber. Eis o que o próprio Wright relatou. Descobrimos um túnel subterrâneo usado pelos antigos egípcios há 5.000 anos. Ele passa sob a estrada que conecta a segunda pirâmide e a esfinge. Do túnel, escavamos poços com mais de 38 metros de profundidade, com câmaras espaçosas e salas laterais. Isto não é ficção. Esta é uma citação de um relatório oficial. Os principais jornais e revistas acadêmicas de todo o mundo escreveram sobre esta descoberta. E, de repente, naquele mesmo ano de 1935, as autoridades egípcias impuseram um apagão informativo completo sobre qualquer menção a túneis subterrâneos no Egito. A história desapareceu, como se fosse uma ordem. O que assustou tanto as autoridades que decidiram silenciar esta descoberta? E por que um túnel visto por dezenas de pesquisadores subitamente deixou de existir oficialmente? Hoje, abrimos este caso. E o que encontrarmos fará você pensar não sobre o passado do Egito, mas sobre o que está sendo escondido de nós agora mesmo. Bem-vindos. Vamos começar com o que já era conhecido há 2.500 anos, século V a.C. Heródoto, o pai da história, visita o Egito. Um sacerdote local o guia por lugares secretos. Em seus escritos, Heródoto relata: perto do lugar onde o labirinto termina, há uma pirâmide com figuras de animais em sua base. Uma passagem subterrânea leva até ela, e me disseram que essas câmaras subterrâneas a conectam às pirâmides de Mênfis. Mênfis, que Heródoto menciona, é o que hoje chamamos de Planalto de Gizé. 800 anos se passam. O filósofo sírio Jâmblico escreve sobre um sistema de túneis subterrâneos, cuja entrada está localizada diretamente no corpo da esfinge. Suas palavras são notavelmente precisas. No ventre da esfinge, foram escavadas galerias que levam à parte subterrânea da Grande Pirâmide. Essas galerias estavam tão habilmente entrecruzadas que, sem um guia, inevitavelmente se retorna ao ponto de entrada. Duas fontes independentes, separadas por 8 séculos. Ambas descrevem a mesma coisa. Isto já não é uma lenda, é um fato histórico que a ciência oficial prefere ignorar. Mas a declaração mais incrível sobre este tema não foi feita por um historiador nem por um filósofo. Foi feita por um homem chamado de Profeta Adormecido, Edgar Cayce, nascido em 1877, um psíquico americano que fazia previsões em estado de transe, todas estenografadas ao lado de sua cama. Ele previu o colapso do mercado de ações de 1929, as mortes de 2 presidentes americanos durante seus mandatos, a ascensão e queda de Hitler, o colapso da União Soviética, e que o 44º presidente dos Estados Unidos seria negro. A última coisa que ele previu foi sua própria morte. Em 1º de janeiro de 1945, anunciou que seria enterrado em 4 dias. 3 dias depois, morreu de um derrame. E eis o que ele disse sobre a esfinge em 1932, 3 anos antes da descoberta de Hamilton Wright. Sob as patas dianteiras da esfinge se encontra um salão de registros, um repositório contendo a verdadeira história da humanidade, documentos sobre a Atlântida e uma crônica completa de uma civilização desaparecida. Os cientistas o abrirão na década de 1990, em perfeita preservação, como uma cápsula do tempo. Ele também afirmou que a esfinge não tem 4.500 anos, mas cerca de 12.000. O que está por trás disso, descobriremos agora mesmo. A história oficial da esfinge é assim. Foi construída pelo faraó Khafre por volta de 2.500 a.C., como guardiã da Grande Pirâmide, o túmulo de seu pai Cheops. Tudo é lógico.
exceto por uma coisa: nenhuma única múmia foi encontrada na Grande Pirâmide. Nem o próprio Kelps, nem mais ninguém. Um túmulo sem cadáver. Vamos adiante. O principal argumento dos defensores da versão oficial é que o rosto da esfinge supostamente se assemelha ao rosto de Khafre. Mas basta olhar atentamente para ambas as imagens para ver. São duas pessoas completamente diferentes. O indicador-chave é o ângulo do canto da boca ao canto do olho. No rosto da esfinge é quase o dobro do de Khafre. Isto não é uma opinião subjetiva. Isto é geometria. Existe também a estela do inventário, uma inscrição em pedra encontrada por um arqueólogo francês na década de 1850. Ela registra que o faraó Kelps deu ordens para reparar a esfinge após um raio. Mas espere, Kelps é o pai de Khafre. Segundo a cronologia oficial, ele morreu antes que a esfinge fosse supostamente construída. Então o pai reparou que seu filho ainda não havia construído? Toda a tal história oficial da esfinge repousa em evidências que, na melhor das hipóteses, são circunstanciais, e na pior, a contradizem diretamente. Mas o verdadeiro golpe na versão oficial não foi dado por um historiador, foi dado por um geólogo. Em 1991, Robert Schoch, da Universidade de Boston, conduziu estudos sísmicos ao redor da esfinge. O que ele viu foi tão inesperado que a NBC fez um documentário de 1 hora sobre isso, O Mistério da Esfinge, assistido por mais de 30 milhões de pessoas. Schoch estudou padrões de erosão nas paredes do recinto da esfinge. A conclusão foi inequívoca. O caráter da deterioração da pedra não tem nada em comum com erosão eólica ou de areia. Diante dele estava uma imagem clássica de erosão hídrica, sulcos verticais profundos, que se formam apenas quando correntes de água da chuva fluem durante séculos sobre calcário exposto. Como isso é possível se o Saara está aqui nos últimos 5.000 anos? Há apenas uma resposta. A esfinge foi construída quando o Egito ainda não era um deserto. E isso é pelo menos de 9.000 a 10.500 a.C. Uma tentativa de explicar isso pelas inundações do Nilo, Schoch também desmontou isso. A água de inundação por baixo deixa um rastro geológico completamente diferente. Aqui, apenas chuva por cima. John Anthony West descreveu como mostrou uma fotografia do recinto da esfinge com a cabeça coberta com um geólogo de Oxford, especificamente para remover o viés. O geólogo respondeu instantaneamente: indubitavelmente erosão hídrica. Quando a máscara foi removida, o geólogo simplesmente ficou olhando a fotografia em silêncio. Ninguém conseguiu refutar isso publicamente. 12.000 anos atrás, se acreditarmos na ciência oficial, as pessoas viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores, tribos primitivas incapazes de construir qualquer coisa. E, no entanto, alguém neste momento esculpiu de um monólito sólido de calcário a maior estátua do planeta. Voltemos à pesquisa de Schoch e West. A erosão hídrica não foi sua única descoberta. Durante as medições sísmicas, os instrumentos detectaram algo mais. Uma cavidade foi descoberta sob a pata dianteira esquerda da esfinge. Grande, do tamanho de uma sala. West foi direto. Não estávamos procurando estruturas sob a esfinge. Eu estava estudando mudanças mineralógicas no solo. Mas encontramos estruturas. E mais importante, encontramos uma câmara sob a pata esquerda. Uma câmara sob a pata esquerda. Exatamente o lugar sobre o qual Edgar Cayce falou em 1932. Exatamente onde Jâmblico descreveu a entrada para as galerias 12 séculos atrás. Muitas coincidências demais? Ou tudo isso aponta para o mesmo lugar? Quando os resultados da pesquisa foram tornados públicos, algo notável aconteceu. As autoridades egípcias imediatamente proibiram West Schoch de continuar seu trabalho. Completamente. Para sempre. O homem que conseguiu esta proibição foi o Dr. Zahi Hawass, o ministro oficial de antiguidades e guardião principal do que nos é permitido saber sobre o Egito Antigo. Sua reação às descobertas dos cientistas americanos? Cito textualmente: alucinações americanas. Isso é tudo. Sem contra-argumentos, sem dados. Apenas alucinações. Um ano após a proibição, em 1996,
o governo egípcio aprova um novo projeto de escavação ao redor da esfinge, com um orçamento de 10 milhões de dólares. Pessoalmente liderado por Hawass, ele entra em túneis sob a esfinge. Nenhuma palavra sobre alucinações. Nem mesmo Indiana Jones poderia sonhar em estar aqui. Estamos dentro da esfinge, neste túnel. Ninguém sabe o que há aqui dentro, mas vamos revelá-lo pela primeira vez. E o que foi revelado? 2 anos depois, Hawass subitamente fecha o projeto e declara com a mesma inflexibilidade: não há absolutamente nada sobre a esfinge. Nada. Ele vai ainda mais longe, negando a própria existência de aberturas que levam para dentro do monumento. Embora essas aberturas estejam documentadas e sejam claramente visíveis, um buraco no topo da cabeça, tampado com concreto. Uma abertura na parte de trás onde o próprio Hawass olha em vídeo, lajes entre as patas dianteiras, cobertas com tábuas modernas. Quando perguntado sobre esses poços, ele responde: já olhamos, não há nada lá. É provavelmente um buraco cavado por caçadores de tesouros. Pense sobre isso. 38 metros de profundidade, câmaras laterais espaçosas, um buraco inútil de ladrões. Isso lhe parece convincente? Durante muitos anos, o principal contra-argumento para qualquer alegação sobre uma data mais antiga para a esfinge foi se uma civilização avançada existia então, onde estão seus vestígios? Mostre-nos outros monumentos. Mostre-nos qualquer coisa além da esfinge. E em 1994, este argumento desmoronou, porque na Turquia encontraram Göbekli Tepe. No início, um pastor confundiu este lugar com um cemitério medieval, quando tropeçou em pedras estranhas saindo do chão em uma colina. Mas quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou as escavações, ele percebeu. Diante dele estava o maior complexo megalítico do mundo. Estruturas circulares sustentadas por pilares de pedra monolíticos, pesando de 7 a 10 toneladas cada, com 6 metros de altura. Muitos pilares ficam uns sobre os outros. E tudo isso, segundo os resultados de datação por radiocarbono, foi construído há cerca de 12 mil anos. Isso significa: Göbekli Tepe é 6 mil anos mais antigo que a antiga Suméria, mais antigo que a invenção da escrita, 6 mil anos mais antigo que Stonehenge. É o monumento megalítico conhecido mais antigo da Terra, e foi erguido precisamente na era a qual a geologia de choque data a esfinge. Mas isso não é tudo. Imagens tridimensionais de animais estão esculpidas nos pilares de pedra, com precisão e detalhes surpreendentes, em um período quando, segundo a versão oficial, a forma mais avançada de arte eram desenhos nas paredes de cavernas. Muitos pilares, aparentemente, representam pessoas estilizadas com rostos no topo. Semelhança assustadora. Onde mais vimos um corpo de animal com cabeça humana? Se eles puderam criar Göbekli Tepe, puderam criar a esfinge. Göbekli Tepe tornou-se a principal evidência provando. Há 12 mil anos existia na Terra uma civilização avançada capaz de erguer estruturas monumentais de pedra. As datas de construção de ambos os objetos coincidem, e ambas correspondem precisamente ao fim da última era do gelo, aquele mesmo período que Platão indicou como a data da destruição de Atlântida. A palavra Atlântida faz muitos sorrirem ceticamente, mas antes de fechar este tópico, responda: de onde veio esta história? A única fonte primária é o filósofo grego Platão. Ele descreveu Atlântida como uma civilização altamente desenvolvida que existiu 9 mil anos antes de seu tempo. Platão nunca disse que era um mito. Ele fez referência direta a uma fonte específica. Conversas com um sacerdote egípcio que contou a história ao legislador grego Solon. Quando Solon contou ao sacerdote a história dos gregos, inundação, destruição, renascimento, o sacerdote riu e então explicou: na longa história do mundo, houve muitas catástrofes e a terra foi repovoada muitas vezes. Vocês, gregos, lembram apenas da última inundação, mas nós temos registros das anteriores. Registros. Os mesmos registros que Kayce chamou de conteúdo do salão de registros sob a esfinge. Várias fontes independentes, separadas por milênios, descrevem o mesmo repositório, mas há outra camada,
O pesquisador Robert Bauval descobriu algo que virou de cabeça para baixo todo o conceito da data da esfinge. Usando o método de astronomia precessional, calculando o movimento retrógrado do eixo da Terra ao longo de um ciclo de 26 mil anos, ele calculou qual constelação se erguia no horizonte oriental no dia do equinócio de primavera em diferentes eras. A resposta é impressionante. Em 10.500 a.C., Leão estava acima do horizonte de Gizé, no ponto de nascer do Sol. A esfinge, com corpo de leão e olhar dirigido precisamente para o leste, olha diretamente para o lugar onde naquela era, no dia do equinócio, sua constelação se erguia. As três pirâmides de Gizé reproduzem com precisão a posição das estrelas do cinturão de Órion naquele mesmo ano, 10.500 a.C. 10.500 a.C. Novamente esta data. A mesma data de choque. A mesma data de Cáice. A mesma data que Platão indicou para Atlântida. A mesma data do fim da Era do Gelo. A mesma data de Göbekli Tepe. Isto já não é uma coincidência, é um sinal. A única questão é se estamos prontos para aceitá-lo. 15 de abril de 2015. Zahi Hawass é convidado para um debate acadêmico com Graham Hancock, autor de Fingerprints of the Gods. As regras são simples, cada um fala por 1 hora sem interrupção, depois perguntas da audiência. Hawass concordou com uma condição. Ele fala por segundo, mas mesmo antes do evento começar, ele viu na apresentação de Hancock uma fotografia de Robert Bauval, o pesquisador que datou a esfinge pelas estrelas. Isso foi suficiente. Segundo Hancock, Hawass começou a gritar e emitiu um ultimato. Se você mencionar Bauval, nem que seja uma vez, eu vou embora. O debate finalmente procedeu, mas sem discussão conjunta. O clímax veio durante as perguntas da audiência. Uma mulher, sem saber do escândalo nos bastidores, perguntou calmamente a Hawass como ele se sente sobre as descobertas em Göbekli Tepe. Hawass fingiu nunca ter ouvido falar disso. Quando Hancock tentou explicar, Hawass disse algo revelador. Eu não acho, e na minha opinião. Desde quando a ciência se baseia em opiniões? Então ele declarou que não acredita em radar de penetração no solo. O mesmo radar que ele próprio usou em toda a sua pesquisa da esfinge. O homem estava nervoso, enxugando o suor, recuando para o fundo da sala. Uma pergunta da audiência e a argumentação do ministro de Antiguidades colapsou completamente. Hawass é apenas um em uma longa cadeia. A história do ocultamento de informações sobre a esfinge abrange quase 200 anos. Já na década de 1830, engenheiros franceses investigando a área ao redor da esfinge recém-limpa descobriram uma entrada subterrânea. Logo pessoas se aproximaram deles e os forçaram a parar a pesquisa para sempre. Hoje, se você visitar a esfinge, notará algo estranho. O chão ao seu redor é principalmente rocha exposta, em todos os lugares exceto um. Diretamente entre as duas patas dianteiras, tábuas de madeira são colocadas no chão. Sob elas, lajes. Elas jazem exatamente ao nível do solo circundante, o que significa que não eram parte da escultura e não têm função decorativa. Elas foram claramente colocadas lá especificamente, a certa profundidade para cobrir algo abaixo. Essas lajes apareceram aqui no século XIX, logo após a esfinge ser limpa. Por cima delas, em nossos tempos, adicionaram um decking de madeira, como se fosse outra camada de ocultamento. Olhe para isso de outra forma. Se fosse simplesmente uma seção de solo sólido, não estaria coberta. Se não houvesse nada lá, para que o decking de madeira? Porque ele tem sido trocado e mantido por quase 200 anos. Um trabalhador egípcio presente durante as escavações do final da década de 1990 descreveu precisamente este lugar. Uma descida não é um poço, um corredor, uma sala com entalhes diferentes de quaisquer hieróglifos conhecidos. Algo mais antigo, algo diferente. Adicione a isso as aberturas documentadas. O buraco no topo da cabeça da esfinge, selado com concreto. A abertura na parte de trás que o próprio Hawass gravou em vídeo. As lajes entre as patas. 3 pontos de acesso separados, todos fechados, todos oficialmente negados.
em um monumento no qual, segundo a versão oficial, não há absolutamente nada. Vamos juntar tudo. Heródoto, no século V a.C., descreveu túneis subterrâneos sob Gizé. Jâmblico, 800 anos depois, relatou uma entrada para eles através do corpo da esfinge. A estela do inventário testemunha que a esfinge existia antes de Quéops. Em 1935, Hamilton Wright descobriu extensas câmaras subterrâneas, e a história foi imediatamente classificada. Em 1991, Robert Schoch provou geologicamente que a esfinge foi criada há pelo menos 12 mil anos. Naquele mesmo ano, uma câmara subterrânea foi detectada sob a pata esquerda. Em 1994, Göbekli Tepe provou a existência de uma civilização avançada naquela era. Robert Bauval calculou o alinhamento estelar para 10.500 a.C. E Edgar Cayce, em 1932, décadas antes de tudo isso, descreveu precisamente o salão de registros sob as patas dianteiras da esfinge. Isto não é uma cadeia de evidências. São dezenas de fontes independentes, cada uma aparecendo em seu próprio tempo, de seus próprios portadores, através de seus próprios métodos. E todas apontam para um lugar. Sob a pata dianteira esquerda da esfinge jaz uma câmara. O que há nela, não sabemos. Mas que ela existe já não está cientificamente em dúvida. A questão é diferente. O que aconteceu há 12 mil anos? Porque todas as grandes civilizações, Egito, Mesopotâmia, Vale do Indo, Maias, China, surgiram aproximadamente ao mesmo tempo, com conhecimentos surpreendentemente similares, sem um período arqueologicamente documentado de acumulação de experiência? E se os sacerdotes egípcios estavam certos? A Terra sobreviveu a muitas inundações, muitas civilizações. E eles, os egípcios, guardam registros das anteriores? E se aquela laje entre as patas da esfinge é a tampa de um arquivo que contém respostas à questão principal? Quem somos e de onde viemos? A esfinge tem olhado para o leste há 12 mil anos. Ela sobreviveu à ascensão e queda de todos os impérios que conhecemos. Ela está em silêncio. Mas os dados, sísmicos, geológicos, astronômicos, históricos, falam por ela. E dizem uma coisa: há uma porta lá. E ainda não fomos autorizados a abri-la. O que você acha? Porque durante quase 2 séculos as autoridades têm fechado sistematicamente o acesso a este lugar? O que é tão assustador descobrir no salão de registro se ele existe? Escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que está pronto para fazer as perguntas certas. E se você quer continuar seguindo as evidências para onde a ciência oficial se recusa a ir, inscreva-se, porque a esfinge está longe de ser o último mistério que está sendo escondido de nós. Estamos apenas começando